Olá pessoal, então vou responder agora para vocês uma questão relacionada sobre a diferença de Anapanasati e de Vipassana. Anapanasati nada mais é do que observação da respiração. Então essa técnica ela é ensinada muito no yoga, ela é ensinada no budismo como um meio de você promover a mente meditativa ou alcançar a meditação. Ela consiste em você observar a sua respiração. Tá? Anapanasati é diferente de Pranayama. Pranayama são exercícios respiratórios. Uma coisa é você observar a respiração sem controlar e a outra coisa é você aplicar exercícios respiratórios controlando a respiração e estimulando algumas partes, utilizando a retenção, utilizando a alternância das narinas. O nome disso em sânscrito é Pranayama. Tá? Então, Anapanasati é a observação da respiração, a consciência respiratória. É um dos meios mais difundidos de você alcançar a meditação. O que acontece? A pergunta que surgiu e a pergunta que surge sempre é: Vipassana e Anapanasati são a mesma coisa? O que a gente pode dizer? Sim e não. Vamos começar primeiro pelo não. Não por quê? Vipassana está relacionado a uma clareza, a um insight sobre a realidade. E esse insight acontece quando você começa a ver a realidade como ela é. Mas de que realidade que a gente está falando? Na realidade da mente. Quando você começa a ter clareza na sua mente para ver a realidade mais próxima à sua, que é a realidade do seu corpo. Então, ela vem sendo ensinada principalmente como algo que está relacionado com a observação das sensações. Se a gente pega um dos professores mais importantes, que mais desenvolveram, que mais ensinaram a Vipassana, foi o Goenka. Ele ensinou a Vipassana no seu retiro de 10 dias como uma sequência após do ensino de Anapanasati. Então, os 3 primeiros dias do retiro do Goenka, ainda é assim, são prática de Anapanasati, de consciência respiratória, para você conseguir aprofundar, tranquilizar, acalmar a mente. Depois, nos outros 7 dias, é a observação do corpo, a observação das sensações. Você começa pela cabeça e vai movimentando a sua atenção lentamente, observando as sensações até chegar nos pés e depois você vai levando de novo até a cabeça muito lentamente. Essa é a prática de Vedana, normalmente chamada de prática de Vipassana, certo? Agora, a gente pode conectar as duas e trabalhar com as duas concomitantemente? Pode. Por isso que eu falei que sim e não. Como que se você trabalha concomitantemente? Você vai pegar e você vai observar as suas sensações através da sua consciência respiratória. Então você vai estar fazendo os dois trabalhos. Você vai estar consciente da sua respiração, não controlando ela e observando as suas sensações. Essas observações de sensações de Vedana, elas podem acontecer espontaneamente. Então você pode observar aquelas sensações que chamam mais a sua atenção. Então você está sentado e você sente uma sensação nas costas de dor. Você vai levar a sua atenção para essa sensação, ao mesmo tempo que você mantém a consciência respiratória. Só que qual que é o problema disso? Que muitos mestres, inclusive o Goenka, falaram, né? Você pode não dar atenção a algumas partes do corpo, porque você está mais envolvido com outras. Então você pode repetir sempre dar atenção para algumas partes e não dar atenção para outras. Por isso que ele fala do exame do topo da cabeça, a cabeça, pescoço, tronco, até chegar aos pés, para que você não deixe de observar, de dar atenção a nenhuma parte do corpo. Mas sim, você pode fazer assim. Tá? Você pode deixar que aquilo chame a atenção para observar. Tá? E você pode fazer também através da observação da respiração. Você vai deixar o seu corpo andar de cima até baixo e observar as suas sensações. Tá? O que é interessante de falar? Algumas pessoas, quando eu aprendi Vipassana pela primeira vez, eu aprendi Vipassana observando essa região do abdômen subindo e descendo. Tá? Esse foi o aprendizado de Anapanasati para Vipassana, que eu aprendi.
Depois, estudando o ensino do Goenka, o método do Goenka, eu aprendi o meio de você observar o Anapanasati com a atenção na entrada das narinas. Então, são maneiras diferentes de você fazer a consciência da respiração e de você praticar a observação das sensações. Um ensinamento muito importante para a gente entender esse mecanismo do Vipassana como um todo, que vai desde o Anapanasati, tem Samatha também, tem outras relações. Um ensinamento muito importante é os 5 agregados. Tá? Outra coisa que vocês podem fazer é procurar os discursos budistas que falam, os suttas que falam sobre respiração e atenção plena. Os fundamentos da atenção plena também são materiais que vão lhe ajudar a aprender mais sobre isso. Certo, gente? Então essa foi a minha resposta para essa pergunta. Qual que é a relação de Anapanasati com o Vipassana?